Bom, o São Paulo só entra em campo amanhã, Massa, mas a questão é que o Lucas Moura e o Oscar seguem fora. É uma dorzinha no joelho, Arnaldo. Não, estamos aí. Só bateu no gramado. Bateu no gramado. Isso aí, daqui a pouco estamos de volta. Não, são 7 jogos que ele não vem, não vai voltar e a dorzinha no joelho virou uma contusão que ninguém sabe o que acontece. E assim que o São Paulo vai ter que encarar o Libertad do Paraguai e com a corneta, esse é o problema, com a corneta no ouvido. Ele não joga nada. Esse é o ruim. problema, a gente não sabe o que acontece. Os caras não divulgam informação e... Né? E aí fica ruim pro jogador. É isso Fica ruim pra todo mundo. O clube é muito... No caso, o Lucas ainda não estreou nem na Libertadores e nem no Brasileirão, né? Sim. Não fez nenhum jogo. Ele já não jogou contra o Talheres em Córdoba, se machucou no jogo contra o Palmeiras. A previsão, quando ele se machucou contra o Palmeiras, eram 4 semanas parado, porque foi uma pancada muito forte no joelho. E depois o recondicionamento. 4 semanas parado é 1 mês parado, sem bater na bola. Tal. E, na verdade, está mais ou menos no prazo, nesse prazo aí. É que o nosso calendário é duro, né? Em um mês são 8 jogos. Um mês são 8 jogos. Né? Enquanto então, normal, ele teria perdido só 4. Né? Agora, existia a possibilidade de ele ser preparado. Aí que tá, né? Você fica 1 mês parado para recomeçar contra o Libertad no Paraguai. O ideal é você de 1 mês parado e ir entrando aos poucos. Sobretudo em jogos mais acessíveis. Então depois do Libertad é o Ceará no Castelão. Também não é para voltar. Um time que não bate na Para mim, a previsão de volta do Lucas é plausível contra o Náutico no Morumbi na terça-feira na Copa do Brasil. É plausível. Ele não vai jogar essas 2 próximas, não vai jogar. O Oscar não está ainda no prazo. Teve uma lesão muscular, sim. 3 semanas parado, mais uma para recondicionar. Não vai jogar também essas 2, talvez na próxima semana. E aí o Zubeldia agora perdeu o Caleri. O primeiro jogo do São Paulo com o Zubeldia na Libertadores, aquela vitória importantíssima contra o Talheres, de lá para cá ele perdeu, daquele time ele perdeu Luiz Gustavo, Oscar e Caleri. Ele já não tinha o Lucas. Nem o Pablo Maia. Já não tinha o Lucas e o Pablo Maia. Então, essa circunstância. O Pablo Maia, sim, Tironi, que teve uma lesão de cirurgia ligamentar no tornozelo, esse tem surpreendido um pouco, depende muito da reação à volta dos exercícios. E é bem possível que ele retorne antes da parada da Copa do Mundo. A impressão é que ele só voltaria da Copa do Mundo, no Mundial de Clubes. Só voltaria depois daquilo. Mas ele já começou a treinar no campo, então é possível que ele volte antes do previsto. O resto é isso. E acho que o Zubeldia contra o Santos, que poderia parecer um jogo para ele salvar o pescoço e colocar todo mundo, ele preservou alguns para ter um time competitivo em Assunção. O Libertad é líder folgado, poupou a maioria dos titulares contra o Guarani no final de semana, perdeu o clássico contra o Guarani em casa, de virada, mas também descansou os jogadores para um jogo que o Libertad, se o Libertad vence, ele está classificado. E o São Paulo, eu acho que o empate não é ruim, porque ele vai receber o Libertad ainda depois e ele não deixa o... É a situação parecida com a do Flamengo. Parecida com a do Flamengo, só que o São Paulo já tem 4 pontos e está em segundo lugar. Melhor que o Flamengo. Nesse aspecto. Mas ele está falando em relação ao resultado. O São Paulo joga por 2 resultados, né? É que o São Paulo, na verdade, se você olhar a tabela, a pontuação não é ruim. Ele fez 4 pontos. Em 2 jogos. 2 por jogo, não está mal. Ele teve a chance de caminhar a classificação na partida contra o Agora, imagina tomar uma cacetada amanhã, Massa. A galera já fala, Zubeldia não serve, e por aí vai. Desisto, né? Tira casaco, põe casaco. Tira casaco, põe casaco, não é? É isso aí. Seu Saraiva, grande Seu Saraiva, da escolinha do professor Raimundo, eu diria, desisto. Não. Fazer o quê? Né? Cara, diante desse quadro, né, óbvio que o São Paulo tem que jogar lá e é possível até que o São Paulo ganhe o jogo. Né? O Libertad é uma boa equipe, mas não... Vamos trabalhar com a verdade, né? É pior que o Barcelona, é pior que a LDU, é um time, enfim, pior que muitos outros aí da Libertadores, né? Mas pesa para o São Paulo os bebês que vão entrar em campo e que não conhecem Libertadores. A Libertadores cobra um preço alto. Quanto mais experiência você tem disputando esse torneio, recente, não é o caso, o São Paulo precisa readquirir essa constância de jogar a Libertadores, né?
para que as coisas possam fluir bem. O Zubeldia vai ser assim até terminar o contrato dele ou até que mandem ele embora. Não tem... Como que você vai conseguir convencer uma legião de pessoas que já não aguentam mais o cara? Não tem como, entendeu? Não há como, só a direção é que pode passar por isso, ou o São Paulo ganhando conquistas, títulos grandes. Bom, por enquanto a direção está bancando o Zubeldia, né? O Belmonte falou, não, ele estará aqui no jogo contra o Santos. Estava, ganhou o jogo e tal. Por enquanto a avaliação é positiva, né? Perdeu uma de 10 também, né? Só faltava não ser. Uma de 10 e com um pênalti bem mandracão lá pro Palmeiras. Então, pô, a sequência é muito boa, cara. Com jogos complicados. Eu tô curioso. É uma né? corneta depois meio sem sentido. Né? Total. Sendo que a invencibilidade dele na Libertadores vem do ano passado também, que é uma marca importante, né? Então é uma competição que ele conhece particularmente e ele procura de fato utilizar os mais experientes, né? A minha dúvida é se o Luciano vai ter chance em Assunção, por conta da experiência, ou se ele vai com algum garoto titular. O Massini falou, são coisas completamente diferentes, né? Mesmo um clássico em casa contra o Santos com torcida única é uma coisa, jogar contra o Libertad no Paraguai é outra coisa, né? E também penso, se o São Paulo atravessar essa semana sem perder, por exemplo, do Libertad do Ceará, se conseguir 2 empates, vão ser 2 jogos bem difíceis, com um intervalo muito pequeno entre eles. São Paulo joga quarta, Depois sábado. quarta no Paraguai, sábado em Fortaleza, terça pela Copa do Brasil e sexta pelo Brasileiro, né? Com esse elenco aí, sem nenhum retorno. Mas que loucura isso. Porque... Vamos lá, então, de novo, repetir. Por que sexta? Quarta, porque anteciparam o jogo do São Paulo com o Fortaleza, para termos... E por consequência, anteciparam... O que é o feriado, é isso? Por causa do feriado? Eu não entendi, meu. Não, porque ele vai jogar terça, ele joga sexta. Não, mas não existe jogo sexta, né? O jogo só do Náutico só é terça... É terça o São Paulo joga sábado. na sexta. Ah, tá, é o contrário. Então é um intervalo ridículo entre os jogos. Além de tudo, tem isso. A minha dúvida é como o São Paulo vai encarar a Copa do Brasil. Porque o São Paulo não tem elenco para 3 frentes, sim. não tem mesmo. Então, Verdade. Náutico. Copa do Brasil, primeiro jogo. É que na teoria com o Náutico você não Mas precisa qual é de o toda a time sua reserva, força né? máxima. Já que o né? reserva Então, tá o reserva está jogando, né? Não, mas até lá tem uma expectativa do Lucas pelo menos voltar, né? Tem torcedor que fala assim pra mim, do Palmeiras. Eu entendo que você é jornalista, é profissional, mas por que você fica aliviando pro Zubeldia e pro São Paulo? Cara, não tô aliviando pra ninguém, não. É só você ver a lista de jogadores à disposição. Você tá aliviando pro Palmeiras, não? Entendeu? Hã? Pro Palmeiras você tá aliviando? Não. O Palmeiras tá mole, vai. O Palmeiras tá mais tranquilo. Quem foi que contou? O Danilo Lavieri contou hoje de manhã, né? Uma história legal, que ele tava indo ver Tava com o pai vendo o jogo, ia ver o jogo do São Paulo, aí saiu a escalação, né? E o pai do... Ele começou a ver os caras pelo final. Quem é esse? Que é os jogadores do São Paulo. Já o Palmeiras... A parte da torcida que é contra, talvez espere uma derrota, que tem sido raro no São Paulo, né? O São Paulo, nas últimas 10 partidas, perdeu uma. Foi aquela para o Palmeiras na semifinal do Paulista, com aquele pênalti polêmico do Vitor Roque. 10 partidas com esse elenco aí. E o jogo contra o Santos não foi só a vitória, né? O São Paulo atuou com um time alternativo, cheio de garotos. E o São Paulo jogou bem, mas bem mesmo, sobretudo no primeiro tempo. E então ele vai ganhando pontos, não internamente, vai ganhando alguns pontos externos e vai ganhando pontos nas tabelas, né, de classificação. O São Paulo do Zubeldia está invicto no Brasileiro, ao lado do Palmeiras e do Flamengo, está invicto na Libertadores. Aí se você vai decidir pela troca de um técnico por conta de parte da torcida, acho que a direção do São Paulo não fará isso. Até porque, você citou aí, o relacionamento do Zubeldia, e o Danilo citou os exemplos recentes do Mano Menezes, o relacionamento do Zubeldia com os atletas e com os funcionários do São Paulo é muito bom. Né? Então, acho que são poucos os fatores e também, vamos lá, pegar o último, a questão quem viria para o lugar do Zubeldia. Né?
quem faria um trabalho melhor com esse elenco aí? Então, eu acho que essas respostas, lembrando que o ano do São Paulo é muito diferente da expectativa do ano do Flamengo, do Palmeiras ou até mesmo do Corinthians, né? E você falou, tem lá o Libertad, que é o líder da chave na Libertadores. Uma hora o São Paulo vai perder, até porque o São Paulo tem uma escassez de opções nesse elenco que obriga ele a repetir vários jogadores nos torneios diferentes. Então o São Paulo vai jogar no Paraguai, na quarta vai jogar no Ceará, no sábado contra o Ceará, que está mordido pela derrota do Bahia do jeito que for. Depois tem a Copa do Brasil na terça, e assim vai. Com um elenco muito diminuto por uma temporada de 3 frentes, né? Mas é a opção do São Paulo Clube em reduzir os investimentos, em apertar os cintos para 2025. E eu acho que o Zubeldia está fazendo mais do que eu esperava, sinceramente. Inclusive em relação a desempenho de time. Olha o gol do São Paulo, olha os gols do São Paulo, né? Aí fica aquela coisa, né? Como é um time desse que se reuniu pela primeira vez para jogar contra o Santos, pode ser mal treinado, se a sincronia de passe... Dá uma olhada nisso aí, né? Não é uma coisa qualquer, né? Os gols do São Paulo contra o Santos. Nisso porque ele, a cada partida, perde mais jogadores machucados, essenciais, né? Nesse jogo já não teve o Caleri, não terá a temporada toda, e nenhum dos titulares volta nessa semana de Libertadores e Brasileiro em Fortaleza, não. Ainda não vai ter o Lucas, não vai ter o Oscar, e assim vai. Então é isso, né, rapaziada? Lucas e o Oscar não voltam pro jogo de amanhã na Libertadores, jogo duríssimo contra o Libertad na Libertadores. Então, dois desfalques muito importantes, né? A gente vai ter que ir com jogadores da base aí, que pra mim vai ser muito difícil, porque Libertadores é Libertadores, tem que ter experiência e tal. Mas quem sabe o empatezinho lá tava de bom tamanho pro São Paulo, porque o São Paulo trava o Libertad e sobe a 5 pontos. E aí decide a vaga em casa, nos 2 jogos em casa. Então, vamos torcer aí, mas vai ser um jogo muito difícil. Diga a vocês que a gente vai ter que torcer muito aí, porque vai ser um jogo difícil, cara. Vai ser um jogo muito difícil. E Lucas e Oscar não voltam ainda, que é 2 caras ali do meio de campo que o São Paulo tá precisando de criar jogada. Mas vamos ver o que acontece no jogo aí, né? Bora ver qual vai ser a escalação amanhã. Amanhã a gente fala outro react aí pra vocês aí, com a escalação e tal, pra gente ver como é que vai ser. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí sobre o jogo de amanhã. E Lucas e Oscar, né? Acho que o Lucas já tá treinando com bola, mas o Oscar ainda não. Então, quem sabe aí o Lucas volta só no jogo contra o Náutico na próxima semana, né? Valeu, é nóis. Deixa o like aí, se inscreve aí, galera. Muito importante pro canal.